hoje a proposta da nossa live, né, nós temos um convidado especial, Luiz Caio, é falar sobre psicologia, educação e cultura. Né? O tema de hoje é os impactos e implicações psicossociais no processo de ensino, aprendizagem remota, uma análise sobre a revisão do sistema de ensino. Então, seja muito bem-vindo, Luiz. Falar um pouquinho aí do seu currículo, né? Bom, o professor Luiz, ele é formado em matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em metodologia de ensino de matemática aplicado em sala de aula pela Unesp, né? Universidade Estadual Paulista, técnico em programação neurolinguística aplicada à educação, 15 anos de experiência em sala de aula entre a rede pública e privada, com ensino fundamental, médio e cursinhos pré-vestibulares. Atualmente está trabalhando com reforço escolar e coordena um grupo de estudos para o vestibular, conhecido como Superato, né? Superato Educacional. Exatamente. Onde aplica técnicas de aprendizagem acelerada e métodos para o desenvolvimento da inteligência emocional nos seus alunos. Muito bem-vindo. Isso, visando a aprovação dos vestibulares, né? Isso. Visando. Bom, para a gente começar, você quer falar um pouquinho sobre o Superato? Como é que você chegou? O que houve, né, aí para você ter essa inovação, essa ideia? O que te trouxe realmente a essa live? A gente tem o grupo de estudo, ele funciona já faz uns 15 anos, né? E chegou um ponto da minha carreira profissional que só o método tradicional não estava funcionando. Eu percebia que alguns alunos, né, mesmo cheio de boas intenções, cheio de vontade de querer aprender e passar no vestibular, eles não conseguiam ter a assertividade que eles precisavam para poder atingir os resultados. E aí eu percebi que alguns por questões emocionais, né, outros por questões de deficiência mesmo, e às vezes o fator tempo não ajudava a gente poder pegar todo o conteúdo do ensino médio e explorar isso aí pro vestibular. Às vezes o aluno ele não dava conta disso. E aí foi onde eu comecei a buscar recursos para poder melhorar a condição do aluno. Porque hoje no ensino médio, o aluno é derramado sobre ele uma carga de conteúdo excessiva. Ele vive o drama do aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. Entra um conteúdo, ele mal consegue aprender. Tem alunos meus na live aí, hein? Ex-alunos meus na live. João Pedro, João Marcos, um abraço aí. A Cleusa daqui de Andradina também entrou, que eu vi. Minha prima Sheila. Boa noite para vocês todos aí. Sejam bem-vindos, começando. Né? Então, dentro desse contexto, eu percebi que o aluno, o método tradicional de ensino, ele não colocava o aluno na situação de ensino-aprendizagem que a gente precisava. E aí foi onde eu fui buscar recursos, né? Conheci a programação neurolinguística há muito tempo e percebi que ela dava respostas mais significativas, né? A neurociência, do que a pedagogia tradicional, convencional. E aí fiz o curso em São Paulo, fiquei um ano lá, né, trabalhando praticamente um ano, e trouxe essa ferramenta a mais para a gente poder melhorar a condição. E deu um bumba, porque muitos alunos que estavam ali no método tradicional, eles falavam, nossa, mas como a hora passa rápido, a gente não vê, né? Como é gostoso estar aqui, o ambiente de ensino-aprendizagem é melhor, a gente consegue ter uma comunicação melhor, uma resposta melhor. Mas, mesmo que o aluno, às vezes, ele não consiga naquele ano. Seria mais efetiva. Seria uma resposta mais efetiva. Aí eu comecei a perceber que mesmo aquele aluno que não passava no vestibular naquele ano, ele se sentia realizado. Por quê? Porque muitas vezes ele vinha com uma situação de autoestima, de autoconfiança muito baixa. Eu não consigo, eu não posso, coisas que... Essas coisas ele aprende na convivência social que ele tem. Sim. Com professores, com aluno, na escola, enfim. E aí eles saíam daqui numa carga energética muito grande. Falaram, não, agora eu sei que eu posso. E coisa de um ano e meio, eles entravam aí nos melhores vestibulares, aí entravam aí nas universidades. Então, independente dele passar no vestibular ou não, aqui era o local que muitos deles queriam estar. E estavam, né? Então foi essa a nossa proposta aí para buscar
uma metodologia diferenciada. Muito bom. Então vamos aí falar novamente, né? Tem um povo chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. O intuito da live, né? Nós estamos aí com o Espaço Praxis, né? Que é um núcleo onde nós aprimoramos as ideias do conhecimento, levamos ao público algumas inovações, como a gente está agora com o professor Luiz Caio, dizendo sobre a experiência dele, o porquê que realmente ele formou aí o grupo Superato, né? Qual é a intenção e quais são os recursos que ele usa e também quais são as devolutivas que ele teve com os próprios alunos, né? Então, a live de hoje vai falar sobre os impactos e implicações psicossociais no processo de ensino e aprendizagem remota e fazer uma análise sobre essa revisão do sistema de ensino, que nós já começamos com a apresentação do currículo do professor e já dizendo a ideia aí sobre o Superato. E estamos falando sobre educação. Bom, meu nome é Francineia, eu sou psicóloga, psicopedagoga. Fiz esse convite, estou super honrada dele participar, né, do professor participar, e nada mais interessante. Eu que agradeço. Nada mais interessante do que Eu que agradeço. De a gente abordar algumas situações, alguns temas, e principalmente o que é educação, né? Então, fazendo algumas pesquisas, né? Eu encontro sobre algumas descrições que a educação é o ato do processo de educar-se. É a aplicação de metodologias, né? Para assegurar a formação, desenvolvimento físico, intelectual, moral de um ser humano. A didática, o ensino, a pedagogia são as reuniões que formam o processo de educação. Né? A finalidade básica do processo de educação, segundo o artigo da LDB, né, é desenvolver educando, né, assegurando a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir do trabalho nas esferas sociais, que é mais ou menos isso que o professor já entrou com a ideia do superato, que embora, né, em alguns momentos esse aluno não passava, né, no vestibular, mas ele se sentia mais fortalecido com essa metodologia para que ele prosseguisse no caminho dele de educação e do sonho profissional, da busca do sonho profissional. E pensando em todo esse contexto, fala um pouquinho para a gente, professor, esses 15 anos aí em sala de aula, com os métodos tradicionais, como foi a sua vivência, como era o seu dia a dia com os alunos, né? O que você encontrava basicamente de recursos, de dificuldades em transmitir o conhecimento e a devolutiva desse próprio conhecimento? Como que foi a sua trajetória? Bom, primeiro que a minha formação é matemática, Sim. Tá? E chegou um ponto da minha vida que a minha preocupação não era mais ensinar matemática. Eu percebi que quando o aluno ele está bem consigo mesmo, principalmente emocionalmente, né, vamos dizer assim, ele se tornava mais produtivo, certo? Ele se tornava mais atirado aos estudos, ele tinha condições até mesmo de se desenvolver, o autodidatismo, vamos dizer assim. Então, durante esse período de sala de aula que eu frequentei as escolas, passei 10 anos na escola pública. Depois, uns 5 anos de escolas privadas, né? Entre ensino médio, cursinho para vestibular, ensino fundamental. Trabalhei 2 anos na rede SESI. Eu percebi que todas utilizam os mesmos métodos. Método tradicional de ensino, que é aquele método giz, lousa, professor, material didático, apostila, certo? E hoje, se nós pegarmos o ensino, se você conversar, às vezes você conversa com seus avós aí, né? A gente conversa com nossos pais, é muito comum as pessoas dizer assim, olha, no meu tempo a escola ensinava, né? No meu tempo a escola ensinava mais, eu aprendia, eu saí de lá sabendo a tabuada, sabendo ler, escrever, né? E é bom para o público que está nos acompanhando em casa saber o seguinte, que quando a gente fala que a educação está ruim, o meu público é um pessoal, assim, de escola particular, pais e mães que têm condições de arcar com seus filhos na escola particular, mas eu tenho muitos alunos de escolas públicas também. Dá a entender que é o ensino público que está ruim. E não é verdade. A gente tem que derrubar esse mito. Quando nosso país está inserido numa crise educacional, que ela está em todos os setores. A Roseli Saião, que é a pedagoga da Folha de São Paulo, escreveu um artigo recentemente que até fiquei encantada, maravilhado com o artigo, porque ela diz o seguinte, o que a nossa sociedade não percebeu foi que a degradação do ensino público arrastou o ensino privado junto. A escola privada também se degrada.
Então, hoje, tanto a escola pública como a escola particular, elas também estão apresentando déficit de ensino-aprendizagem. Eu sou a maior testemunha disso. Nós estamos recebendo alunos de escolas particulares aqui para dar reforço com deficiências de alunos que eram só de escolas públicas. Então, a crise chegou no andar de cima e nós precisamos convidar a sociedade para discutir mais educação. O que é educação de qualidade? Nós estamos num país, inserido num país, em que as pessoas mal sabem o que representa uma educação de qualidade. Às vezes você vê um aluno, ele sabe matemática de cor salteado. Eu conheci vários alunos na escola que eram excelentes alunos, tiravam notas máximas, 10, e que no futuro se tornaram pessoas depressivas, não conseguiram avançar na vida social e se tornaram pessoas assim comuns, assim que não produziram nada de benefício para a nossa sociedade. O que cai na prova da vida não cai na prova da escola, entendeu? Então, é exatamente essa educação que nós precisamos discutir, a educação para atuar em sociedade. E as nossas escolas, infelizmente, elas não estão com elas não estão engajadas nesse esquema. Só para você ter uma ideia, Franciné, o que eu recebo de alunos, de pais e alunos aqui, apavorados, de escolas particulares da minha cidade, certo? Aqui nós temos 3 escolas particulares, 4 escolas particulares. Eu não tenho receio de falar isso. 3º ano de ensino médio, o pai procurando curso de redação para o filho. Procurando um professor particular para dar aula de redação. Redação é básico. Na França, quem não sabe escrever uma redação de 30 linhas é considerado semi-analfabeto. Então, nós estamos produzindo um contingente de analfabetos funcionais. Essa é a realidade. O que é o analfabeto funcional? É aquele que tem diploma universitário, mas não sabe atuar, não sabe ler corretamente, não sabe escrever corretamente, não sabe raciocinar corretamente. E esse contingente de analfabetos funcionais estão chegando nos redutos das escolas particulares. É bom que os pais, a sociedade, comecem a perceber isso, né? E olha que eu sou suspeito para falar, né? Porque eu vivo desse sistema, da falha dele, né? Sim. E a gente recebe aqui vários alunos aqui com esses problemas, entendeu? Então é isso. E a minha trajetória, ela veio e chegou a um ponto que, assim, não dá mais para fechar o olho, né? E ficar trabalhando assim às cegas. Porque a gente recebe, às vezes o pai acha que o problema do filho é matemática. Sim. Traz aqui, meu filho é péssimo em matemática. Aí você vai ver uma série de fatores que está inserido nessa criança, nesse jovem, que impede ele de aprender, que não tem nada a ver com matemática. Se você tira determinadas coisas, determinados bloqueios, obstáculos da vida dele, pronto, ele deslancha, ele começa a deslanchar no estudo. E é o que aconteceu com muitos aqui comigo, entendeu? Então é isso. Bom, eu reparo, né, na verdade, como psicopedagoga, como psicóloga, já falando do aspecto psicossocial, porque é essa cadeia de acontecimentos que nós temos vivenciado, né? O aluno que vai para a escola, ele pega a cartilha do aprendizado, existe uma lousa na frente, um intermediador entre esses 2 espaços, pelo qual ele cumpre um protocolo apenas de repassar o conteúdo apostolado, mas a vivência, esse aspecto de conhecimento, de entender do passo a passo, não é acompanhado pelo professor em sala de aula. É uma deficiência, como você mesmo disse, do sistema de ensino privado, está no privado hoje, mas também vem do público. E aí nós estamos formando pessoas, né? A escola é um processo de formação. Ela não é uma formação apenas do conhecimento básico da literatura, do conhecimento da matemática, da ciência, mas é o processo da vida. E eu gostei da frase que você disse, né? Que o que se aprende na vida não está totalmente na escola. É mais ou menos isso que você falou, não foi? É o que a maioria dos alunos perguntam para mim. Ô, professor, por que eu estou aprendendo isso? Aonde eu vou usar isso na minha vida? E eles estão certos em perguntar. Exato. Né? Porque hoje, se você pegar 70, eles estão certos, eles estão corretos. Aonde eu vou usar isso? Aonde eu vou aplicar? Porque hoje, se você pegar toda... que eu vou aproveitar esse tempo que eu estou na escola, na produtividade? Exato. A enxurrada de conteúdos que ele aprende na escola hoje, certo? Quando ele chega no ensino médio, se você fizer uma triagem aí, você vai pegar de aproveitamento 30% desses conteúdos. Ou seja, 70%. Eu sou categórico em dizer.
70% que É ele encher tem de linguiça. conteúdo, ele não vai usar para a vida dele, nem para um conhecimento básico pessoal, muito menos para os laços sociais da vida. Né? Aquilo realmente foi um Exatamente. tempo pelo qual ele não aproveitou, talvez algo de melhor uso para o conhecimento e a vida, enfim, da carreira dele, de como pessoa. E aí, pensando nessas implicações, né, nesses impactos que ocasiona uma Uhum. vida toda, porque você pega uma criança, eu como psicopedagoga, o que eu recebo? E muitas vezes é da escola privada. Uma criança de 6 anos, no primeiro semestre de aprendizado, encaminhados pela escola com a queixa de dificuldades de aprendizado. Aí eu pergunto, como é que você consegue, a partir do momento que você pega uma criança com 6 anos, no primeiro semestre, dizer que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, qual é o recurso que você usou de avaliação para dizer que isso é uma deficiência? Né? Então, nós já temos um olhar patologizante de uma situação inicial pela qual nem se passou por nenhum processo de desenvolvimento, e aí a criança ela fica no meio com a devolutiva do espaço privado ou público, ela é o problema, né? E se ela é o problema, ela vai ter que Exato. cumprir apenas um protocolo que é intitulado, ela não pode questionar. Ela aprende a deixar de questionar porque ela já é inserida como um problema. E isso é impactante na vida dessa pessoa ao longo do tempo. É uma construção. E vai se chegar a um terceiro colegial, né, acreditando que eu não sei, né, ou que eu decorei é o que eu sei. E aí se perde o valor de outros recursos, outras possibilidades, né? A gente tem uma pergunta da Ivana. Deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O que o professor acha do exame do Enem? Segregado? Olha, a proposta do Enem para a questão dos vestibulares, ela foi excelente no processo de inclusão. Porque se você pegar uma prova que você permite em que 4,5 milhões de estudantes do ensino médio de toda a rede educacional do nosso país, tanto particular como pública, possa prestar ao mesmo tempo, né? E na questão social, o papel social que o Enem exerceu, por exemplo, eu, quando fui prestar a Universidade Federal, eu tive que ir para Três Lagoas, era 4 dias de prova, gastava com passagem, com ônibus, não é verdade? Os meus amigos foram prestar medicina, foram para Campo Grande, pagaram hotel, tinha hospedagem, tinha todo um custo. Hoje, com o Enem, esse modelo de prova, o aluno ele consegue prestar sem sair da sua casa, sem sair da sua cidade. Isso impactou socialmente e economicamente, possibilitando que muitos alunos de escolas públicas pudessem concorrer a uma vaga nos vestibulares, certo? E o Enem, ele não mede só conhecimento. Se você pegar o modelo da prova, é um raciocínio lógico, atrelado a percepções cerebrais, a uma boa leitura, a um mecanismo de interpretação da realidade. Então, a proposta da prova, ela é fantástica. Agora, o modelo de vestibular que nós temos no país hoje, ele se encontra atrasado, ele se encontra obsoleto. Por quê? Porque país onde a educação de qualidade não tem mais vestibular, eu falo isso aqui nos meus vídeos, eu falo isso para os meus alunos. Vestibular, modalidade de prova, onde o aluno fica 3 anos, a vida toda de uma escola só estudando para isso. Para chegar no terceiro ano do ensino médio e prestar uma prova de 4 horas para dizer toda a vida escolar dele e dizer, ó, você está aprovado e você não está reprovado, você está aprovado e reprovado, melhor, certo? Não é o melhor modelo eficaz para a gente poder selecionar. A Argentina, por exemplo, país vizinho aqui, não tem vestibular para medicina, tá cheio de gente indo fazer medicina. Vou para a Argentina, porque eu não consigo passar no vestibular aqui, eu vou para a Argentina porque lá não tem vestibular. Então, os países do primeiro mundo que revolucionaram a sua educação, esse modelo de vestibular ele é atrasado. Ele não funciona mais, esse tipo de seleção. Nós precisamos fazer um seriado de acompanhamento escolar, né? Acompanhar o aluno, nem que nós tivermos que fazer, por exemplo, 5 provas, né, durante um período de 5 anos, e acompanhar o currículo escolar desse aluno, para poder inserir nas universidades. As melhores escolas, os melhores alunos seriam, né, selecionados. Agora, você dá uma prova em que ele vai fazer uma vez, né, passa bom tempo estudando, e vai fazer uma vez essa prova,
Por exemplo, tem alunos que vai bem na FUVEST, que é um vestibular muito mais difícil, e vai, assim, vai mal, né? Vai bem na FUVEST e vai mal no Enem. Às vezes, por uma questão do dia que ele foi fazer a prova do Enem, ele estava mais nervoso, mais agitado, e ele não conseguiu produzir. Então, é uma modalidade assim, que massacra os estudantes. Os próprios organizadores, tá? Eles sabem disso. Eles sabem porque nós assistimos o Roda Viva, que há uns tempos atrás o presidente do INEP esteve lá, e ele foi interrogado sobre isso. Os organizadores, VUNESP, Sesgran Rio, o pessoal que organiza a prova da FUVEST, a comissão organizadora dos vestibulares, eles sabem que esse mecanismo é atrasado. Mas para eles não é interessante mudar até que a sociedade se conscientize disso e passe a exigir mudança no modelo. Porque esse modelo, ele massacra o estudante de ensino médio e massacra o professor também, porque o professor não dá conta de ficar passando o conteúdo da escola hoje. Toda a agenda escolar está em cima do vestibular, Francina. Sim. Toda a agenda escolar, a estrutura escolar do ensino, principalmente do ensino médio, né, começa lá na década de 90, com os vestibulares da FUVEST, a massificação dos vestibulares da FUVEST, e veio, só cresceu, e agora nós estamos aí com o Enem, aí, com essa massificação em cima do Enem. Você vê que todo o material didático das escolas, eu não digo que são todas as escolas, tá? Nós temos escolas diferenciadas no Brasil, né, que não segue a agenda do vestibular. Mas hoje, 75% das escolas brasileiras seguem essa agenda ultrapassada do vestibular. Eu não canso de falar isso, falo aqui abertamente, meus alunos estão aqui, eles sabem do meu posicionamento, é uma forma atrasada de selecionar estudantes. Nós precisamos começar a remodelar isso e discutir, né? E passar uma régua nisso daí e arrumar um jeito melhor da gente selecionar os nossos estudantes para as universidades. Perfeita a sua fala, eu acho né? Isso. E assim, muito interessante, né? Pegando o gancho de nós precisamos falar de educação. Nós não temos o hábito, o brasileiro ele não tem o hábito de falar sobre educação, ele tem o hábito de se queixar, né? Então a gente vê, não há, a gente vê muito pouca possibilidade do discutir, do falar, do trazer novas visões, posicionamentos acerca da educação. E aquilo que eu falei no começo, a educação é a base de tudo no sujeito, né? Se a gente for pegar o processo de educação, nascemos e somos educados desde ter idade a tudo. Aprendemos a ser sujeito, aprendemos a nos relacionar com o outro, a entrar nas esferas institucionais, aos círculos sociais, ao processo de cidadania, ao processo de construção de conhecimento e saber, né? E nós vamos assim, o processo de educar e de aprender, ele não para, ele não cessa. Mas quando a gente fala de instituições escolares, a gente tem aí uma fragmentação de uma série de situações. O aluno, ele adentra o espaço, né, com a busca do conhecimento, do aprendizado para sair para a academia, para a busca de uma profissão, de uma produção como cidadão. Porém, o que ele encontra como recursos dentro desse espaço, principalmente a partir do repasse desse conhecimento, ele é avaliativo, ele é um tanto punitivo, ele é falho, ele é arcaico, e nós continuamos reproduzindo esse mesmo comportamento dessa mesma forma e continuando com as mesmas falhas e fazendo depois, ao contrário, cobrando desse cidadão na sua esfera social um outro manejo que ele não pode ter, que ele não teve, porque há uma falha que iniciou lá atrás. Mas quem está falando sobre isso hoje? Né? A gente vai, se nós pegarmos, né, professor? Se nós pegarmos uma avaliação sobre o adoecimento do professor, principalmente da esfera pública, né? Adoecimento da demanda excessiva, né? De ter que estar lá, complementando às vezes o seu salário, complementando a parte pedagógica de ensino, né? É todo esse posicionamento que ele precisa ter ali para cumprir o protocolo, abre aspas, da profissão que está intitulado. Se a gente for pegar o número de adoecimentos desse círculo de profissionais e que eles se calam,
né? Porque muitas vezes eles não se sentem ouvidos, muitas vezes o conhecimento também ali parou, fragmentou de alguma forma e virou uma bola de neve, porque esse professor que ensina é o aluno que vai sair, às vezes, para ser um professor e vai ensinar mesmo, e vai entrar no mesmo adoecimento do círculo aí, enfim, de proposta. Quando sair disso? Quando nós vamos discutir Só sobre para você ter isso uma, e só falar. para você ter uma ideia desse papo que a gente está tendo aqui. Minha cidade é 56 mil habitantes, interior de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso do Sul. E eu conheço quase todas as pessoas aqui, né? Desde do bairro lá até o bairro norte a sul da cidade. Em todos os bairros eu conheço pessoas, tá? Se você chegar aqui na minha cidade, se você chegasse aqui há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e perguntasse, você conhece algum professor de matemática? Qualquer cidadão, eu acho que a boa parte das pessoas falaria o nome de 5 professores de matemática, 5 professores de história, de geografia. Nós tínhamos a família Macerô aqui, que produziu grandes professores de história. Nós temos a família Fermino, que é a família também de professores fantástico. Né? Tem um meu amigo aqui, o professor Diogo, que foi um professor de química, junto com a Cleide, foram excelentes professores. Nós lembramos o nome deles. Hoje, se você sair aqui e perguntar nome de professor, eu fiz essa pesquisa, de cada 10 andradinenses, 3 vai falar o nome de 2 ou 3 professores. Mas se você perguntar o nome de 2 cardiologistas, todo mundo sabe. O nome de 2 ortopedistas, todo mundo sabe. Por quê? Porque determinadas profissões, né, são mais fortes do que outras, tem uma força corporativa. O professor ele não aprendeu a ter força corporativa para poder validar o seu nome, para poder validar o seu espaço na sociedade. Então, hoje, o pai ele matricula o filho numa escola tal, o nome que vem é a marca. Ele não sabe nem o professor que está lá dentro dando aula para o seu filho. Se esse professor ele tem pós-graduação, ele tem mestrado, ele não quer saber. O importante é que ele estuda na escola tal. Sim. Esse é o modelo que nós estamos tendo hoje. E a marca, né, o modelo, engoliu o professor. Sim. O professor não tem mais espaço na nossa sociedade. Ele não sabe quem que ele é, ele não se reconhece. Sim. E as pessoas, a nossa sociedade, não está preocupada com o professor. Até chegar daqui 10 anos, eu estou chutando por baixo aí, tá? Mas eu acho que é menos do que 10 anos. Muitas escolas vão sofrer para achar um professor para dar aula para os seus filhos. Isso já está acontecendo. Sim. Porque aqui na minha cidade, para você pegar um professor de matemática bom, que esteja disposto, eu já não tenho mais, né, motivação para isso, para entrar dentro de um colégio, entrar dentro da sala de aula. Porque, né, eu já saí do sistema aqui para poder olhar fora da caixinha. Mas vai buscar fora, vai buscar em Rio Preto, vai buscar em... A maioria dos professores que dão aula hoje aqui em Andradina é de Rio Preto, é de 200, 300 quilômetros da cidade. Certo? O mais perto daqui é Ilha Solteira, 80 quilômetros, 150 quilômetros. Então nós já não temos mais professores. Ninguém quer ser mais professor. E é uma profissão maravilhosa. E por quê? Por conta dessa desvalorização moral. Primeiro moral. Tá? Depois a gente pode falar em termos salariais. Mas a primeira desvalorização que a gente vê é a moral. Tá? Nas nossas conversas a gente fala sempre isso. O professor precisa resgatar o respeito moral. A sociedade precisa olhar para o professor e sentir que ele é alguém. Ele é uma pessoa impactante, que ele impacta, que ele pode promover transformações. O professor não tem mais isso, infelizmente. E aí, pegando uma ponte, né, do que você está dizendo, aí realmente dessa questão moral do professor, nós voltamos àquela ideia, né, do que nós já estávamos falando. Sistema de ensino, os impactos e implicações psicossociais no processo de ensino e aprendizagem. O que seria um impacto e uma implicação psicossocial? Nós estávamos falando de conteúdo de conhecimento, o que é repassado para esse aluno, o que gera uma certa deficiência, porque é um excesso de tarefas pela qual ele não vai ter um grande aproveitamento ao longo da vida. Essa criança, esse adolescente, essa pessoa, esse sujeito, cidadão, em formação, ele passa um período muito largo da vida dele dentro de uma instituição escolar para um aprendizado
aprendizado, uma bagagem pela qual ele vai refutar 70% a 75%, como o professor disse, que não vai servir de grandes conteúdos nem para a vida pessoal, muito menos para uma vida profissional ou acadêmica na continuidade com a faculdade. E nós temos também uma outra implicação dentro desse processo, que é propriamente o professor, né? Então, nós temos o aluno com essa bagagem deficiente, que ele vai carregar no mínimo aí 9 anos, 10 anos da sua vida, de estudos, né? Nós temos um sistema, uma metodologia de ensino fracassada, pela qual ele vai colocar aprendente, o ensinante e uma lacuna e um vão entre os dois, pelo qual eles estão apenas construindo esse protocolo. Não há uma interação afetiva, uma separação, né? Uma relação social nesse espaço entre alunos, mas há uma competitividade muitas vezes, né? Esse sabe, o outro não sabe, né? Que também fragmenta as relações e o próprio conhecimento de potencial realmente desse aluno, que poderia ser mais reaproveitado. Mas nós temos do outro lado também, além do Estado, a rede privada, que também tem o mesmo recurso, né, aí de colocar o professor e o aluno nesse distanciamento, que não é saudável. Nós também temos aí a produção do professor, que vem sem a identidade dele há algumas décadas já, né? Pelo qual ele não é inserido nessa instituição como um profissional que vai ensinar, mas ensinar além do conhecimento de bagagem, o afeto, a cidadania, as relações. Há um fragmento para esse cidadão também, quanto profissional, e um adoecimento coletivo. Porque você vai pegar toda essa esfera e vai dizer o que nós estamos produzindo e o que nós vamos produzir para o futuro. E pegando o adendo sobre uma análise sobre a revisão do sistema de ensino, nós tivemos aí um impacto, vamos dizer, um impacto social, psicossocial, nas relações a partir da pandemia. Porque o que nós já vimos contestado dentro da nosso posicionamento com a educação, que já é falha, quando surge a pandemia e todo mundo precisa se adaptar de uma forma mais rápida, o que aconteceu, professor? O que você sentiu nesse processo de que todo mundo precisava estar remoto? Qual foi a sensação, qual que foi a experiência que você ouviu aí dos alunos, dos outros colegas de classe? Como que foi isso? Ô, Francine, é o seguinte, bom, esses dias eu estava assistindo uma entrevista do secretário da Educação do Estado de São Paulo. Ele falou uma coisa, né? Eu olhei assim, porque vindo das afirmações que ele fez, parecia que o ensino era maravilhoso antes da pandemia, né? E aí a pandemia... Acabou com o ensino. A pandemia, a coisa ficou maravilhosa. Mas, assim, a gente sabe o seguinte, os nossos índices são ruins, tá? Nossos índices são ruins a nível internacional, tá certo? E a pandemia, ela não vai piorar tanto esses índices, tá? Você pode ter certeza que o PISA, as avaliações aí que avalia o sistema educacional no país, a gente pode cair aí uns 5 pontos. Nós estávamos em 69, fomos para 74 no ranking. Isso, se for causado pela pandemia, nós podemos comemorar, porque não foi tanto efeito, tá? Acontece que, se você tem, por exemplo, os países que vão sofrer com a pandemia realmente são os países que têm educação de qualidade. Se você pega uma Finlândia, né? Se você pega uma Noruega, você pega aqueles países que estão em primeiro lugar, uma Coreia do Sul, esses vão sentir um impacto. Agora, houve uma preocupação, eu acompanhei durante todo o tempo, houve uma preocupação com a merenda, né? Claro, tem muita criança que está passando fome, não estou minimizando isso, entendeu? Mas o que a gente via era se organizando para poder dar merenda para os alunos, porque os alunos não podem ficar com fome. Realmente, concordo, porque aluno primeiro tem que se alimentar bem. Entretanto, o que foi discutido sobre ensino-aprendizagem ficou por último. Tanto é que nós estamos há 1 ano sem aula. Não é verdade? Sim. Então, os impactos da pandemia só mostrou o seguinte, que nós éramos ruins e a tendência
ficar um pouco pior. Mas vamos ser sucinto nisso. Eu acredito que, em questão de ensino-aprendizagem, nós vamos ter grandes percas. Nós vamos perder realmente no processo socioeducativo. Porque você pega uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, ele está 1 ano sem frequentar a escola. Esse estudante, ele estava acostumado a acordar todo dia às 6 horas da manhã, tomar o café às 6h30, escovar os dentes, lavar o rosto, 7 horas está na escola. Ele cumpriu um rito, entendeu? Um rito disciplinar, que colocava ele numa esfera socioeducativa. Isso aí se perdeu. Ele ficou à deriva, ficou por conta dele. Ah, mas está tendo ensino remoto. Olha, as testemunhas que eu tenho aqui com os meus alunos, o que eles falam para mim, os que frequentam a minha sala de aula, a minha faculdade aqui de fundo de quintal, que eu costumo dizer, os que frequentam aqui, eles falam, Luiz Caio, ninguém, a maioria não estão assistindo, não estão acompanhando. E muitos deles falam, eu mesmo, não cito nomes, claro, eu mesmo, deixo o computador ligado lá e vou fazer outra coisa. Não dá, não tem condições, é cansativo. Eu assistia aula no YouTube, mas eu fazia o meu horário no YouTube, eu não ficava 2 horas assistindo, ficava 40 minutos, assistia aula de 25 minutos. Agora ficar a manhã toda assistindo, não dá. Foi estressante para o aluno, sim, foi estressante para o professor. Por quê? Porque a metodologia é a mesma de sala de aula. Isso. Não houve uma reorganização, um enxugamento de conteúdos. Só para você ter uma ideia, nos primeiros dias de pandemia, né, em que as crianças foram impedidas de ir para a escola, os jovens foram impedidos de ir para a escola, eu vi algumas videoaulas, algumas aulas de sala de aula, o professor preocupado com o conteúdo de vestibular, dando plantas. Não era hora da gente discutir, fazer uma live, né, gigantesca dentro das escolas, já que os pais estavam em casa, chamar todo mundo para poder discutir de que forma que a gente vai vivenciar esse processo. Nenhuma escola fez isso. O professor estava dando aula de planta, de um outro dando aula de logaritmo, preocupado com o conteúdo do vestibular, um vestibular que mal quer, veja bem, sequer iria acontecer. E não aconteceu, porque a segunda fase da Unesp não aconteceu até agora. Os cursinhos pré-vestibulares encerraram as aulas do ciclo escolar de 2020 e o vestibular ele não acabou. 2021 não aconteceu ainda. A maioria das provas foram adiadas. Nós vamos fazer vestibular agora em maio, em junho, para inserir os estudantes do ano passado. E as escolas preocupadas com conteúdos de vestibular. Então são esses absurdos que a gente tem que começar a dar cara a tapa. Uma mãe uma vez chegou aqui em mim e falou, Luiz Caio, olha, eu vejo você um cara muito assim, né? O pessoal fala aqui que você é crica, que você é polêmico, que você é isso, mas eu não vejo uma pessoa, né, diferente, porque a gente precisa de um professor para dizer essas coisas. Porque eu matriculo meu filho achando que é mil maravilhas e tal, mas você está falando coisas aqui que eu não tinha parado para perceber. E realmente, é o que a gente está vivendo hoje. Então a pandemia, ela mostrou que nós tínhamos uma força corporativa, né, das empresas de tecnologia querendo instalar esse sistema nas escolas, pressionando as entidades governamentais para instalar isso dentro das escolas como método de ensino. Então, se nós tínhamos dúvida que o ensino à distância funcionava, agora nós não temos mais. Agora a gente sabe que ele não funciona mesmo, ele não dá as respostas educacionais que nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam ter para o século XXI. A tecnologia ela é uma ferramenta, ela não pode substituir o professor, ela não pode substituir outros métodos. Eu falo do método tradicional, veja bem, eu não estou aqui para inventar a roda, para dizer que nós temos que inventar a roda. O método tradicional ele continua valendo. Só que ele não pode ser mais a única ferramenta do contexto. É isso que eu acredito. Nós precisamos inserir mais metodologias e o que mata as nossas escolas é o funcionamento das escolas. Tá certo? Então, você vê, antes da pandemia, como é que eram as aulas? Pós-pandemia, as aulas continuam do mesmo jeito, não mudou. Não houve uma criatividade. A gente não vê um professor com um feeling criativo dentro da pandemia fazer uma coisa diferente, fazer algo novo. Não tem inovação. Por quê? Porque o professor está amarrado pelos métodos tradicionais. Essa é a grande verdade. E a gente precisa começar a olhar para isso, entendeu? Então, a pandemia ela só mostrou para nós que o que já era
ruim, pode ficar pior, e não adianta querer usar tecnologia para poder substituir, que não vai funcionar. Perfeito, muito Isso é o que eu bom acredito. conversar com quem entende do assunto. Eu e Luiz Caio, de vez em quando, troca umas figurinhas aí, vai longe, né, Luiz? Se a gente começar, a gente não para. E agora, né, para quem está chegando, nós estamos aí, né, com o professor Luiz Caio, né, trazendo aí a nossa live do dia, né, os impactos e implicações psicossociais no processo de ensino e aprendizagem remota, uma análise sobre a revisão do sistema de ensino. Então, até agora, junto com o professor, nós falamos de uma cadeia de acontecimentos dentro da educação, né, o que é educação, o que a educação promove, quais são as falhas, as repetições dessas falhas, entre o aprendente e ensinante, entre o sistema de ensino e metodologia, os fragmentos do adoecimento coletivo desse espaço, as implicações psicossociais nas relações fora da instituição escolar, que continua com uma cadeia de acontecimento, até mesmo a formação de novos profissionais, um tanto adoecidos na sua visão, né? O professor como falta de identidade, o aluno como o complexo daquele que não aprende ou aquele que precisa carregar o excesso do conhecimento como bagagem, porém a aprendizagem não é o excesso, não é conhecimento, é saber, é o que eu processo para fora como um saber, organizando a minha vida, a minha mente, né? E chegamos num outro ponto da esfera educacional. Uma das perguntas que eu trago aqui na nossa live de hoje é: por que não falamos mais sobre o processo de educação? Por que não se debate sobre a educação, né? E chegamos agora ao ponto, né, que eu pergunto para o professor: e agora, nesse boom que a gente teve aí da pandemia, todo mundo lá confinado, isolado, e as escolas, tanto privada quanto pública, tendo que se reinventar, o que foi reinventado? E o professor traz algo que eu também, dentro do consultório, tanto como psicopedagoga como psicóloga, também observo. Não houve uma mudança na proposta. É minimamente inviável um aluno de 7, 8, 9, 10, ou um adolescente, ou até mesmo um adulto, passar 3 a 4 horas num sistema remoto, com uma apostila e um professor falando sem parar, sem parar, sem parar. Por quê? O fator concentração. Né? Eu costumo dizer que já iniciamos com um processo deficiente lá atrás, quando a criança ela tramita da pré-escola para a escola tradicional, e ele sai do parquinho, da brincadeira, e senta 4 horas numa mesa, ouvindo alguém ali na frente que é desconhecido dele falar, e nada mais acrescentar. Já existe um processo ali meio estranho, porque essa criança está tramitando por uma organização com responsabilidades, né? E não fica diferente hoje, quando a gente está 4 horas no processo remoto, lendo uma apostila, falando, sem nenhum tipo de informação ou renovação. Porque, humanamente, é quase impossível você manter sua atenção o tempo todo. Se dentro da sala de aula já é difícil, com essa falta dessa disciplina, de acordar de manhã e se preparar para as relações sociais que eu vou ter depois, já é difícil. Imagina quando eu não tenho essa relação, que eu estou só com meu pai, minha mãe, enfim, só estou no cumprimento de tabela. Porém, entre os pais, né? O que eu digo para você? E para vocês da live, na verdade, né? Como identidade de professor e pacientes que eu também acompanho, que são da área educacional, professores, eles podem ser tudo menos professor, né? Eles são, às vezes, o psicólogo porque a criança não está bem, às vezes eles são assistente social porque precisa de um recurso mais, eu estou falando principalmente na esfera pública de periferia, né? E também o segurança, porque você tem que conter toda aquela agressividade. Então, nós temos um problema de identidade que dá continuidade no sistema remoto, mas também agora surgem os pais, que também querem que esse aluno dê conta de algo que ele também não conhece. E esse pai, ele vai cobrar o conteúdo, porque ele também não foi preparado para questionar a educação. Ele foi preparado para cumprir o processo de educação. Qual é o processo de educação? Matriculei meu filho e minimamente ele tem que tirar de 8 a 10 na escola. E se ele está perdendo um ano, ele está perdendo conteúdo. E se ele perder conteúdo, o que vai ser do meu filho futuramente? E aí a gente vai ter o quê? Toda uma esfera entre instituição, Estado, ensino privado, professor, aluno e pais.
todos vinculados à mesma ideia errônea de sempre. Conteúdo, 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 mas eu não questiono nem o conteúdo, mas eu questiono as notas, porque meu filho não alcançou o conteúdo. E aí? O pai questiona as notas, é isso mesmo. Isso. Ó, se eu falar para você que o conteúdo é passível de ser recuperado? A gente tem que entender assim, que numa pandemia, a pandemia é uma coisa que não dá para você, é uma guerra, como se o país estivesse em guerra. Então não dá para, né, mexer com todo mundo. Né? Não dá para ser criativo o tempo todo, inventar a roda. É fato notório que com a pandemia a gente tinha que encerrar mesmo as aulas, tentar de alguma forma o ensino remoto, tal. O que me estranha é que no momento em que para a pandemia, não há uma discussão sobre outras vertentes, né? Você poder, aquilo que eu falei, o professor está dando aula de logaritmo, sendo que ele poderia explorar as taxas percentuais da doença, o crescimento da doença, explorar a estatística da doença, matematicamente isso. Como é que é feita uma pesquisa, professor, de pandemia? Quando que se declara a pandemia? Alunos do terceiro ano do ensino médio vêm aqui e não sabem o que é a diferença entre... Ele sabe tudo sobre célula. Ele sabe que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, mas ele não sabe diferenciar pandemia de epidemia. Você entendeu? Então, são coisas assim. Quando que a Organização Mundial... Então, era um assunto rico para ser discutido pelo menos nos primeiros meses, no primeiro mês que o aluno estava sem aula, para poder ter aquela voz da consciência, a conscientização. Né? A conscientização do processo de ensino-aprendizagem. A partir de agora, a gente precisa, né, olhar para frente... como que nós vamos viver isso emocionalmente, aí entra uma palestra do psicólogo dentro das escolas com os pais, com os alunos, enfim, não foi feito isso. Pelo menos aqui na minha cidade, eu observei que nenhuma escola explorou o momento com criatividade, certo? Aí você citou a questão do conteúdo. O conteúdo é passível de ser recuperado, Francinete. O conteúdo dá para você correr atrás um pouco e enxugar, já que ele não aproveita 70%, 100% que ele recebe, ele aproveita apenas 30%, que diferença faz ele perder parte do conteúdo para ganhar, né, na assertividade? Nenhuma. Mas, infelizmente, nossas escolas estão dessa forma. E por isso que você falou, nós precisamos discutir, porque nós estamos inseridos numa sociedade que mal sabe que a escola do seu filho já está em crise há mais de 10 anos. Ele está pagando escola particular, escola de inglês, professor particular, professor de redação. Olha que eu sou suspeito em falar isso. E ele não está vendo, ele não está recebendo o retorno que ele precisa ter. Então o modelo, ele entrou em colapso para todas as esferas sociais. Em 2017, o SAEB fez uma pesquisa com escolas de elite daí de São Paulo. Sim. E escolas de elite estão apresentando déficit de ensino-aprendizagem com crianças. Sim. Né? Déficit de ensino de aprendizagem de leitura, sim, matemática, e pai paga horrores nessas escolas. Sim. Então, quando você fala, você fala, né? Eu quando eu estava na escola pública, eu olhava muito para a escola pública, mas como eu trabalho assim, né? Mais assim no privado, então eu olho muito para a escola particular. Quando você fala, porque a escola, você olha para a escola pública, porque o seu público tem bastante alunos de escola pública, mas eu olho muito para a escola privada, né? E a gente precisa chamar esses pais para poder discutir isso, né? Escapou o microfone aqui, ó. Empolguei. Quando fala educação, empolga. Mas a discussão da educação é importante. Se nós tivéssemos uma cultura de poder falarmos mais do que calarmos e querermos apenas que resultados, porque para termos resultados efetivos, de qualidade, que não é só prova e nota, nós poderíamos falar muito mais sobre educação, né? Porque a educação ele não é só um métier institucional, mas é onde tudo se forma. A escola é a formadora das pessoas, né? E quando a gente se recolhe e se omite em falar disso e aceita simplesmente uma sistematização da situação, nós estamos ali dando aval para que continue da mesma forma. E a pandemia, eu costumo falar que a pandemia em todas as esferas, tá? Por exemplo, a própria saúde mental, a psicologia ainda tem um fragmento, um bordão de acreditar
acreditar que quem busca as terapias, na verdade, é porque está adoecido mentalmente. Não, não é só isso, tá? É mais do que isso, né? É você também poder processar tudo isso que acontece no mundo. Porque somos seres de relações, seres de emoções, né? E eu costumo dizer que a pandemia, nós estávamos aqui disfarçando as situações com um tapete em cima, e a pandemia só deu uma viradinha assim e a poeira levantou, né? Então já estava acontecendo, como o professor mesmo disse. Tem gente pagando escola há 10 anos com uma deficiência dentro da escola repassada para o aluno, né? Esse repasse gera aí alunos com disfuncionais, né, na questão do aprendizado, e isso vai se remetendo a outros conteúdos. E o que acontece? Acreditam que é uma patologia. E, na verdade, é simplesmente, às vezes, alguma metodologia que poderia ser revista, principalmente quando o professor traz algo contemporâneo e atual. Se nós estamos falando de matemática, por que a gente vai ficar na tabuada, ficar naquela mesmice do que nós temos das apostilas tão antigas, se a gente pode estudar a atualidade, misturar o acontecimento do hoje com o próprio ensino? Isso é mais motivador para o aluno, porque ele está vivendo aquele momento. E se ele está vivendo aquele momento, ele absorve mais, porque é da realidade dele. Por que não pensar nisso? Com certeza. Né? Com certeza. Com certeza. E assim, a salvação, né, aí, agora nós já temos que nem olhar mais para a pandemia, né? Eu não sei como é que vai ser o processo de retorno às aulas, mas eu acho que uma conscientização, uma consciência universal no país precisa ser formada em relação à questão do modelo escolar que nós temos. E eu acho que o que aconteceu vai abrir espaço para isso. Vai abrir muito espaço para a gente poder começar a olhar o futuro de uma forma diferente. Porque é aquilo que eu falei, muitos pais estão pagando escolas, métodos tradicionais, que não funcionam mais. O método tradicional ele funciona para 15% dos alunos. Existe aquele aluno, eu falo aqui para eles, né? Pega o melhor aluno da sua sala. Desde quando você estuda com ele? Professor, eu estudo desde o 2º ano do ensino fundamental. Você estudou com ele até o 3º ano, é isso? Ele sempre foi o primeiro aluno da sala, sempre foi o primeiro aluno, sempre tirou as maiores notas. Pois é. E você, por mais que você estuda, você nunca vai conseguir alcançar ele em número de notas. Sabe por quê? Porque o método que é introduzido na escola não permite você conseguir os mesmos níveis dele. Agora, tira a prova escrita, o acúmulo de informação, e dá outros métodos de avaliação para ele, para você ver se ele vai sempre tirar 10, 10, 10, 10, 10. O modelo que se insere dentro das escolas para avaliar os alunos é sempre o mesmo. Ele já tem um capital cognitivo, porque provavelmente vem de família, ele não aprendeu isso na escola, a escola não ensina ninguém a ser bom aluno, o aluno ele já entra dentro da escola, já se forma ali nos 7 primeiros anos de idade, e aí segue essa hierarquia. O melhor aluno da sala tal é sempre aqueles mesmos, os 2, 3 ali, e vai. Entendeu? Então ele atende 15% só. O resto fica à deriva. E a gente precisa discutir isso, né? Então, a pandemia ela só mostrou que o que eles queriam fazer com a educação, eles vão ter que repensar sobre o assunto. Não vão poder fazer mais. Eu acho que foi o que mostrou, né? Se eles estavam querendo introduzir o ensino remoto, agora a dúvida sanou. Tá aí, ó, o resultado tá aí para todo mundo ver. Sim. Né? Bom, alguém tem alguma pergunta? Pode fazer perguntas, né? Nós estamos aqui para interagir. Aliás, a proposta pode perguntar, pessoal. Quem está assistindo a live pode perguntar, não tem problema não. A ideia é essa. Nós estamos aqui para responder. A gente quer desconstruir algumas crenças que estão ao longo do tempo com todos nós, né? Com a sociedade em geral. Então, é ir aos poucos promovendo esses espaços coletivos para que a gente possa trazer aí novas ideias. O professor, ele tem um grupo de estudos, né, para vestibular chamado
chamado Superato Educacional, né? E ele traz aí uma nova proposta, né, para aprimorar o conhecimento. Quer falar um pouquinho, professor, para quem entrou agora? Qual é a sua metodologia? Qual que é a ideia do Superato? Olha, nós trabalhamos em duas frentes, porque é voltado para o vestibular, né? Então nós trabalhamos duas frentes. Uma metodologia voltada para o lado racional, né? Que é aquela que a gente vai trabalhar matemática, matérias de exatas. Tanto é que eu falo que se tirar exatas do vestibular, fecha todas as escolas, fecha todos os cursinhos. Acaba até o grupo de estudo superado tem que fechar, porque o povo só procura ensino, educação, pelo menos aqui no interior, é por conta das exatas. Né? Essa é a realidade. Vamos ser sinceros, vamos abrir o leque aqui. Né? A molecada tem dificuldade em matemática. O nosso país tem fortíssima dificuldade em introduzir conceitos matemáticos no nosso aluno. Os nossos alunos não têm cultura matemática, não têm cultura. E agora está perdendo a cultura da escrita também, porque redação está sendo o terror dos alunos no Enem. Então, a gente trabalha com metodologia voltada para o lado racional e nós trabalhamos com o quociente de inteligência emocional, utilizando técnicas de programação neurolinguística. O que é o quociente de inteligência emocional? Nós vamos trabalhar com essas crenças, as lendas de que o aluno chega aqui e diz que tem que morrer de estudar, tem que estudar 8 horas por dia para passar no vestibular de medicina. Ah, se ele não fizer medicina, engenharia, direito, ele não vai ser ninguém na vida. Ele tem que fazer uma USP, ele tem que fazer uma Unesp, ele tem que fazer uma faculdade de ponta, senão ele não vai ser ninguém da vida, ele vai ser um fracassado. São crenças que são introduzidas na cabeça dele pela convivência social que ele tem. Então a gente usa os métodos, as ferramentas de programação neurolinguística para poder quebrar essas crenças e mostrar para ele, através de metamodelos, outros alunos que alcançaram os mesmos objetivos, sem precisar estudar as 8 horas por dia, que eles falam, né? Com 4, 3 horas de estudo. Ó, esse aqui eu consegui com 2 horas, esse aqui conseguiu com 3 horas. Você faz o seu tempo de estudo. Você cria suas estratégias de ensino-aprendizagem. E a outra está no fazer, né? Porque o aluno ele vem para cá, ele vem para treinar a matemática e ele faz uma gama de exercícios aqui comigo. Então não é uma coisa que eu passo o conteúdo aqui, ele sai com dúvida e vai tentar estudar em casa. Não. Há um tempo hábil de uma carga de exercícios para ele estar refazendo aqui comigo. E nessa carga eu observo muito a escrita do aluno. Como que ele está escrevendo? Se ele está escrevendo de forma concisa e clara, onde, né, podemos ler corretamente o que ele está falando. Porque hoje os alunos estão fazendo muito rascunho. Essas provas de teste de múltipla escolha, que nasceu do vestibular de avaliação de larga escala, né? Sabe os testes lá? O aluno ele pode chutar. Você sabe que ele pode chutar e acertar uma questão. Então, se ele pode chutar, há uma probabilidade dele acertar no chute, significa que aquilo ali não mede conhecimento. Então, os alunos eles vêm de escolas que promovem muito testes, muito simulados, né? Muita coisa. E aí ele vai perdendo o potencial de escrita dele, porque tudo que ele faz é rascunho. Ele rascunha. E aí ele vem com uma escrita cheia de rascunho. Eu sempre oriento ele, ó, para você aprender, para o seu cérebro registrar perfeitamente, você tem que desenvolver uma escrita legal. Você tem que desenvolver uma escrita boa. E 50% do superato é quociente de inteligência emocional. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou conseguir e eu vou conquistar. E os outros 50% é o trabalho em cima dos conteúdos vestibulares, um trabalho prático, né? Tem a parte teórica e a parte prática, certo? Você sabe que eu sou um defensor de quociente de inteligência emocional nas escolas. Aí me perguntaram esses dias, mas como fazer isso? Porque tem escolas aí que acham que quociente de inteligência emocional é contratar uma psicóloga e colocar lá para bater papo com os alunos. Ficar batendo papo com os alunos, né? E tal, e perguntando da vida dele, e tentando diagnosticar. Não, o aluno precisa de um psicólogo, tem que ir para terapia. Nós estamos falando de metodologias que colocam o aluno para sentir, para ter sensibilidade, certo? O superato ele faz isso muito bem. Nós temos práticas aqui que colocam o aluno para ele, até mesmo no caso, se ele estiver inserido querendo fazer uma profissão que não é a aptidão dele, ele acordar e falar, não, isso não é para mim. Porque eu já tive alunos aqui que chegaram aqui que falavam, falando que ia prestar direito, prestou medicina. Né?
Outro chegou aqui falando que ia fazer medicina, foi fazer estética. E está muito bem, está se sentindo realizado na vida. Entendeu? Então, é um trabalho feito sobre essa ótica, entendeu? Perfeito, professor, porque não é diferente quando eu recebo adolescentes também no consultório, que eles chegam com a crença, que a gente poderia chamar até de uma crença limitante, eu quero ser médico. Mas quando você consegue adentrar, explorar esse campo afetivo emocional, quando ele pode sentir realmente a busca dele, às vezes ele movimenta para um outro tipo de curso, e está tudo bem também. Né? Qual que era a cobrança que fundamentava a necessidade dele ser um médico, na verdade, né? E ele vai tramitar para um outro desejo. A gente tem uma pergunta da Ivana para o professor. Por que antigamente haviam mais profissionais bem formados com a metodologia de ensino? Você acredita nisso? Ah, legal, gostei da pergunta. Profissionais mais bem formados ou mais bem dedicados? Porque hoje, você sabe que o nível de conhecimento que nós temos no planeta Terra, ele dobra a cada 6 em 6 meses, certo? As práticas que você fazia lá atrás não servem mais para hoje, porque a tecnologia ela revolucionou todo o sistema de inserção do profissional no mercado de trabalho, né? E no MIT, Estados Unidos, foi feita uma pesquisa há 10 anos, constatando que a partir de 2020, a América Latina, 50% da população economicamente da América Latina teria curso superior. E que curso superior não seria mais relevante para o sucesso profissional de alguém. Então, antigamente, como é que era? O cara se formava numa universidade tal, colocava o diploma na parede, né, e vivia dele pro resto da vida. E, curso superior era um investimento vitalício contra o desemprego, contra a pobreza. Hoje não mais. Nós estamos engenheiro aí que foi em busca do mercado de trabalho, né? Na época da Copa do Mundo, nas construções para as Olimpíadas, hoje está na fila do seguro-desemprego. Não é verdade? E aí, essa pesquisa feita, né, nos Estados Unidos, eles constataram o seguinte, eles pegaram os 100 mais bem-sucedidos profissionais dos Estados Unidos de 2000 a 2010. Eles constataram que o conceito de sucesso era puramente emocional. 85% do sucesso de um profissional estava relacionado ao seu conceito de inteligência emocional. E apenas 15% vinha do seu currículo. O que cai na prova da escola, da universidade, não cai na prova da vida. O profissional, o melhor médico da sua cidade, não é aquele que sabe mais de medicina, e sim aquele que tem melhor relacionamento com seus pacientes. O melhor professor de matemática não é aquele que sabe mais de números, é aquele que tem melhor relacionamento com os alunos, sabe estimulá-los a estudar e aprender. O melhor advogado não é aquele que sabe mais de leis, é aquele que tem maior habilidade em defender os seus clientes na hora do processo. Não canso de repetir isso. Então, 85% é atitude. Está na atitude desse profissional. E 15%. O que está acontecendo? Há uma cobrança hoje, né, nas universidades para que as universidades abracem o empreendedorismo como metodologias de ensino. Porque as nossas universidades não estão formando profissionais. O profissional sai da universidade e demora 7 anos para ter o perfil que o mercado exige dele. Então, antigamente, como ninguém tinha curso superior, né, assim, uma boa parte da população não tinha curso superior, a sociedade era mais, né, estamental, então ela demorava mais para progredir, né? A gente não tinha percepção de quão ruim era um profissional. Hoje a gente consegue ter, porque a tecnologia denuncia isso. Ou qualquer departamento, você vai, por exemplo, esses dias eu estava na UPA, e eu vi um atendimento médico lá, uma correria, socorrendo uma senhora, os filhos da mulher que estava sendo socorrido, filmando o atendimento médico ali para ver se não tinha nenhuma negligência, se o médico ia fazer alguma coisa que prejudicasse a saúde dela para mandar para um outro primo que era médico. Então, o que aconteceu foi que a nossa sociedade evoluiu, né, sofisticou, ficou sofisticada e as exigências são maiores. Não é que antigamente era melhor. Né? Antigamente nós tínhamos um comportamento social, uma dinâmica social. Então, com aquela dinâmica social que nós tínhamos há 40 anos atrás, era possível
profissional ficar sem estudar, fazendo a mesma coisa durante 10 anos, sem ser cobrado por isso. Hoje não. Hoje a dinâmica social é muito grande. Então nós temos que estar sempre questionando os nossos métodos. Por isso que eu criei o Superato Educacional, porque o método tradicional eu já não estava conseguindo. Estava conseguindo estimular os meus alunos, que eu quero estimular os meus alunos a estudar. Eu não quero dar pronto para eles, passar conteúdo pronto para eles. Não, eu quero que eles saiam daqui de dentro da minha sala, cheguem em casa e falam, pô, professor, ó, fiz 40 exercícios de matemática hoje, peguei, tô firme, show de bola. É isso. Então, a dinâmica social nossa hoje, ela não permite um profissional ficar estagnado. Antigamente, o profissional vivia do diploma universitário o resto da vida. Então, não é que era melhor, não. É que a gente não conseguia ter... Né? E outra, ciência, né? Por exemplo, se você pegar há 40 anos atrás, pessoas morriam de AIDS, você não sabia que era AIDS. Não é? Então é isso. Perfeito. A dinâmica social permite isso, né? Perfeito. Eu acho interessante quando você coloca essa ênfase. Na verdade, o profissional ele tem que ter paixão, né? É aquela coisa do tipo, eu não tenho apenas a parte teórica, eu sou comprometido com a minha paixão. E com essa paixão, eu me torno um ser apaixonante e ensino outras pessoas a também gostar, se apaixonar e se dedicar com maior propriedade daquilo que ele quer. É o desejo do querer, né? E o mais interessante é que na pergunta da Ivana, ela fala de um sistema cultural, que é o nosso circuito de live. Psicologia, educação e cultura. Porque culturalmente se entendia que o profissional era mais bem preparado. Porém, como o professor mesmo disse, peraí, hoje nós temos uma emergência. Hoje nós somos emergentes no resultado daquela profissão, né? Então você sai e você já tem que mostrar que existe algo assim. A tecnologia ela trouxe esse avanço, porém também ela trouxe essa lacuna de mostrar que, apesar de ser emergente, se não tiver paixão, vai se denunciar, né? Ou seja, algo falta a esse profissional que ele simplesmente passou pela academia apenas com notas, mas ele não tem a paixão de ser o profissional, né? É o que falta. E quantos deles, Francineia, mal consegue se posicionar no mercado de trabalho? Muitos deles, com grandes notas nas universidades, né? Nas universidades, fez aí universidades de renome. Isso. Saiu do diploma acadêmico e não conseguiram se inserir no mercado de trabalho até hoje. Porque o mercado de trabalho exige empreendedorismo, ação, a questão da questão de inteligência emocional, resolução de conflito. Isso. Quando você pega, por exemplo, escola lá no sertão do Cariri, né, tá dando de pau de escolas públicas aqui em São Paulo. Escola pública lá no sertão, né? Aí você ouviu acho que Pedra Branca, em Pernambuco, uma escola que está no ranking lá, junto com Sobral, uma escola lá de Sobral, no ranking educacional, escola pública. O que essa escola tem que as demais brasileiras, né, que muitas escolas paulistas públicas não têm? A primeira coisa é um diretor líder e resolvedor de conflito. É aquele diretor que procura criar um ambiente escolar propício para a convivência social entre alunos. Aproveitando o gancho, tá? O que nós podemos esperar agora da educação para o futuro? O que nós temos que cobrar? Qual é a exigência que a sociedade como que a sociedade deve se posicionar frente aos modelos educacionais que nós temos? Se você pegar Bangladesh, Portugal e Coreia do Sul, que foram os países que mais avançaram em educação nos últimos 20 anos, Portugal entrou no G20 da educação, tá? São países onde a sociedade civil se organizou e exigiu das autoridades e dos meios competentes que criasse um modelo educacional propício para o desenvolvimento dos seus cidadãos naquele contexto. Certo? Portugal hoje está 10 vezes, 20 vezes melhor do que o Brasil em educação. E com pouco dinheiro, com pouco recurso. Se nós olharmos só para os políticos, nós não vamos conseguir. Nós temos que, primeiro, o funcionamento das escolas, certo? O funcionamento das nossas escolas está errado. Talvez nós temos que gastar menos até
dinheiro, recursos, para poder ter uma escola de qualidade, certo? Então, o funcionamento das nossas escolas estão errado. Nós precisamos melhorar as nossas metodologias escolares para introduzir as nossas escolas do século XXI. E aonde é o primeiro ponto a ser atacado, a primeira coisa que nós precisamos resgatar urgente, que ficou perdido, eu acho que nós estamos assim uns 30 anos perdido esse conceito. Nós precisamos resgatar o relacionamento professor-aluno. Nós precisamos resgatar isso. A escola deixou de ser interessante. Quando eu publico uma aula no YouTube, que o aluno fala, eu sempre falo nas minhas videoaulas, ó, minhas aulas não substituem o professor na sala de aula, não substituem os livros didáticos. Aí um aluno lá, teve um comentário numa aula de química, o aluno colocou assim, nossa, professor, aprendi em 10 minutos com você o que em toda a minha vida de ensino médio eu não aprendi com o professor na sala de aula. Aquilo me deixa assim... Às vezes dá a impressão que eu fico orgulhoso, né? Jamais. Por quê? Porque a escola não está sendo interessante. Se o aluno está aprendendo comigo no YouTube, é porque a escola não está sendo interessante, a escola não está sendo capaz disso. Ele está buscando recursos fora da escola. Sim. E está errado. A escola tem que ser o modelo, né, o vetor, né, que impulsiona essa situação de ensino-aprendizagem. O aluno ele tem que aprender mais com o professor. Ó, caiu aqui de novo. Peraí. O aluno ele tem que aprender mais com o professor dentro da sala de aula, tá? Do que com qualquer outra coisa fora. Aí, algumas coisas como o canal no YouTube, videoaula, aula particular, serve como complementação, mas está substituindo o professor na sala de aula, infelizmente. Então, nós precisamos resgatar essa relação do professor com o aluno e depois resgatar relação do professor com a sociedade. A sociedade precisa voltar a se relacionar com a escola, precisa voltar a se relacionar com o professor. Não é só matricular o filho lá e achar que está tudo certo. Precisamos olhar para o professor, entendeu? E nós vamos perder muito, nosso país está perdendo muito economicamente. As barbaridades que estão acontecendo, né, durante a pandemia, mostrou o tipo de sociedade que nós temos. Você viu aí um juiz de direito rasgando uma multa na cara de um cidadão que está trabalhando, cumprindo com a sua obrigação. Sim. Ele foi treinado, ele foi estudado para cumprir com a sua obrigação. E o cara que é mais letrado, mais, né, dentro das leis, que eu falo, cai na prova da vida, não cai na prova da escola. O comportamento dele é de um adolescente de escola pública, rebelde, que xinga o professor, rasgou a multa. O que significa isso? As nossas escolas não estão educando, as nossas universidades não estão formando cidadãos conscientes dos seus valores, que é o que está na Constituição. Porque quando eu vejo um juiz de direito fazendo o que aquele cara fez, né, mas além de outras barbaridades que a gente viu, com pessoas com curso superior repetindo o mesmo processo, é sinal que a escola, as instituições de ensino falharam. A gente precisa resgatar relacionamentos dentro das escolas. Porque o aluno não respeita o professor, ele não é estimulado a respeitar. Porque você só respeita alguma coisa que você admira. Isso. Não é aquilo que se impõe sobre você. Exato. Entendeu? É a paixão. Então, nós precisamos resgatar isso. Sim, é isso mesmo, professor. A Luísa vem falando aí também, que ela também acha de suma importância o aspecto emocional, a educação emocional afetiva nas escolas, né? A relação professor e sociedade. É isso. E a gente está vendo uma cadeia, a gente menciona na nossa live o tempo todo, uma cadeia de acontecimentos de adoecimentos que não tem fim, né? Então, recomeçar e reorganizar, eu entendo que é como nós estamos fazendo hoje, né? Debater, conversar, trazer a proposta da onde estão as falhas da educação com o professor que está aí, que já passou por tanto tempo em sala de aula, que tem uma nova metodologia aí apresentando e sabe dos recursos falhos que o sistema vem trazendo ao longo dos anos para a gente. E são esses recursos falhos que têm formado os cidadãos da nossa sociedade de hoje. Então,
Não adianta esperar só do governo, do Estado, lá de cima. Tem que começar do agora, porque há delegações. Por exemplo, como o professor mesmo fala, não adianta matricular o seu filho na escola e nunca aparecer, esperar apenas a nota ou o boletim ao fim do mês ou do bimestre, né? A mesma coisa acontece em outras esferas, em outras modalidades de profissão. Delega-se, né? Ó, meu filho tem que, você é o responsável por esse momento, é responsável pela educação, é responsável pelo recurso afetivo. Aonde está a responsabilização desses pais? Que também vai nessa cadeia de acontecimentos, né? Então, é o conjunto da sociedade. Pais, alunos e professores juntos, né? Ainda eu vou fazer até um adendo, que se fala muito dos psicólogos na escola. Só que a crença que eles têm sobre a psicologia dentro da escola é realmente uma crença tão pequena de acreditar que o próprio psicólogo, na verdade, ele vai conseguir mediar todos esses conflitos que não fazem parte apenas do campo afetivo emocional, mas é de toda a relação coletiva. Então, se esse professor ele entende que o problema é o aluno e o pai também entende que é o professor, que é a escola, e que todo mundo tem que dar jeito, menos a gente mesmo, você se exclui. Então, nós temos um sistema excludente. Nós não temos um sistema que responsabiliza e coloca cada um na parte responsável de todo esse coletivo. Então, assim, o psicólogo pode ter uma função na escola, o professor tem a dele, o aluno a dele e os pais também. É um conjunto, né? E um conjunto que precisa quebrar certas crenças para que a gente possa alcançar novas metodologias de relação e de aprendizado para que a gente comece a mudar. Porque se não mudar, nós vamos repetir os erros de sempre. E aí está aí a tecnologia, a pandemia e os profissionais que não conseguem manter o mínimo de recurso social rasgando uma multa. Eles vão agora, na verdade, a forma de falar pelo poder que tem, né, o meu poder de palavra, mas não é a minha forma de se relacionar como cidadão comum, porque ele não estava no exercício da profissão, né? Ele é um cidadão comum, enfim, e ele não conseguiu se colocar nesse espaço social. Então, nós entendemos que se não houver uma reformulação nesse contexto geral, não vamos chegar nunca em nenhum lugar. Nós vamos sempre estar falando, pontuando que existe uma falha, e essa falha ela nunca chega a ser realmente mudada. Então, eu entendo que isso tem que começar por nós. Pais que estão aqui, pelos alunos. Por nós, por mim, por você, pelos alunos, para todo mundo. Para todos nós, né? E nós chegamos aí já pelo menos 1 hora de live, né? Agradecer aí a presença de todos. É sempre maravilhoso poder trazer aí uma discussão tão acalorada que é a educação, a cultura, a própria psicologia, né? Que é o recurso emocional afetivo de todos nós. Ninguém escapa das emoções, né? Não dá para escapar delas. Isso mostra o nosso ser vivo, né? Nossas paixões no mundo. E agradecer a presença do professor aí com vasto conhecimento e experiência. Muito obrigado. Eu que agradeço você ter me convidado, né? Fiquei lisonjeado até. Imagina, olha, realmente você sabe que eu adoro conversar, a gente debater sobre assuntos assim, porque eles são infinitos numa proporção aí de desejos, né? De melhoria para todos, melhoria para mim, para você, para todos nós como cidadão, né? Para os nossos filhos, netos, os recursos que virão para a sociedade pós-pandemia e tecnologia, porque agora a pandemia virou... E o grande... E só assim, ó, só ressaltando, tá? O grande problema nosso em relação à educação é exatamente isso que você falou aí agora, pós-pandemia. O jeitinho brasileiro não nos permite a pensar a longo prazo. Nós queremos tudo no aqui e agora. A gente quer botar os nossos filhos dentro das universidades de qualquer jeito, para ele ter um diploma universitário, cair no mercado de trabalho e resolver o problema. Ah, ele comprou o carro, casa, apartamento, ele se sustenta, ele resolve o problema. Então, os países onde a educação é de qualidade, pensa no futuro, pensa a longo prazo. E esse é meu apelo aqui, eu estou aqui conversando isso com você, exatamente para chamar a sociedade a pensar no longo prazo. Porque isso vai ser bom para todos nós. Vai ser bom para mim e para você. Quando eu tiver idoso lá, com 70 anos, eu quero andar numa sociedade que me respeite.
que me valorize. Isso. Não por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu posso proporcionar de material para ela, mas pelo fato de eu ter sido cidadão. Sim. E ter, né, contribuído com alguma coisa. Sim. É esse tipo de educação que nós temos que dar para a nossa juventude hoje, que está carente. A nossa juventude está carente de sentimento, está carente de educação, está carente de futuro e não acredita mais nada. Então eles se agarram naquilo que fala para ele, ó, faz isso aqui, porque isso aqui vai ser bom para você, você vai ganhar dinheiro, você vai explodir. E aí eles vão e o resultado está aí. Tá? Isso, essas falhas que nós estamos observando. Maior violência nas escolas, né? Maiores lacunas nas famílias em questões de discurso, diálogo, né? Aproximação entre pais e filhos, né? Falta de identidade para o professor profissional, uma fragmentação do que é realmente saúde mental. Nós temos uma sociedade apelativa no socorro, pedindo socorro, gritando socorro, e está cada um dentro da sua casa, fingindo que está tudo bem, delegando situações que, na verdade, precisamos começar por nós. Né? Então, aqui a live, né, trazemos a discussão da educação, mas falando que como o educando, o educador, o profissional entende todas as falhas desse recurso, que não é apenas metodologia ou instituição, mas é o conjunto de tudo isso, né? E que nós precisamos olhar com mais carinho. Então, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer mesmo a sua presença, a sua fala. Obrigado. O seu esclarecimento para todos nós, que é de grande valia, porque essas sementinhas, obrigado. Isso, essas sementinhas do dia a dia, das oportunidades que fazem a diferença lá na frente. É o aprender a pensar, a gente chega lá. A renascer, a renovar, né? E agradecer a presença de todos que estiveram aqui participando com a gente. Essa entrevista que o professor deu aí para o Espaço Praxis, né? O Espaço Praxis, ele nasce aí com um grupo de profissionais realmente para atender o coletivo na parte psicológica e emocional e juntamente poder trazer recursos como profissionais como o professor para esclarecer, porque a parte da saúde mental, ela não está vinculada a transtornos apenas, mas ao conhecimento e a veiculação desse conhecimento e reconstrução desses valores. Muito obrigada, professor. Gostaria de dar uma mensagem? Obrigado você. A mensagem que eu tenho para dar é para os meus alunos que estavam presentes, para todos os pais que nos acompanharam, as pessoas que nos acompanhou e para toda a sociedade, né? Nós estávamos falando de metodologias, de inovação. Se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema que aparecer, você vai achar que é um prego. Então, nós precisamos de novas ferramentas e diversificações aí de métodos. Eu acho que é isso. Então, esse é o recado. E vamos correr atrás, vamos buscar recursos. Muito obrigada, então. Eu gostaria de deixar uma frase que faz parte do muito de lives, tá? Nós estamos aí com 3 profissionais. Semana que vem nós vamos ter o bibliotecário Sidney falando sobre as questões da cultura da leitura, tá? E eu gostaria de deixar hoje encerrar. Opa, vou acompanhar. Vamos acompanhar, né? Mais um recurso de aprendizado para todos nós. Estamos em constante construção e aprendizado. Eu gostaria de deixar uma frase, né, de reflexão. A educação, ela não tem preço, mas a sua falta tem custo. Então, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Quinta-feira que vem é a nossa próxima live, gente. Muito obrigada aí pela participação. Beleza, vou acompanhar. Professor, um beijo. Obrigado. Até a próxima. Falou, tchau. Tchau. Tchau.